São 6 da manhã, o despertador toca. Você abre os olhos, se espreguiça e percebe. De novo. Nada. Nenhuma firmeza. Nenhum sinal daquela ereção matinal que durante décadas foi tão automática quanto respirar. Você pensa. É a idade. Mas ontem à noite, por volta das 22h30, você sentou no sofá e fez algo que parece completamente inofensivo. Você comeu. Um prato, um lanche, uma sobremesa. E foi dormir. O que você não sabe é que naquele momento, naquele prato, você deu início a uma cascata biológica dentro do seu corpo que, hora após hora, foi sabotando exatamente o mecanismo que gera sua ereção matinal. Hoje eu vou te mostrar, fase por fase, o que acontece com a sua ereção quando você come tarde da noite. E por que corrigir isso pode mudar o que acontece amanhã de manhã. Eu quero que você conheça o Geraldo. Ele tem 61 anos, foi comerciante a vida inteira e desde que se aposentou criou um hábito novo. Assistir televisão até tarde e fazer um lanchinho por volta das 22h, 22h30. Um sanduíche, uma torrada com queijo, às vezes um pedaço de bolo que sobrou do almoço. Nada exagerado. Mas toda noite. E Geraldo começou a perceber que algo nas suas manhãs tinha mudado. Algo que antes era automático simplesmente parou de acontecer. Ele fez o que a maioria faz. Culpou a idade e seguiu em frente. Mas a história do Geraldo tem mais camadas do que ele imaginava. E eu vou voltar nela ao longo deste vídeo. Meu nome é a Doutora Bianca Rangel e eu quero conversar com você hoje, não com base em teorias de laboratório, mas a partir da minha experiência prática. Ao longo da minha carreira, conversei com centenas de homens que chegaram ao meu consultório com essa mesma dúvida. Por que minha ereção matinal está desaparecendo? E o que eu percebi, repetidamente, é que muitos desses homens tinham um hábito em comum, um hábito que parece completamente inocente, mas que estava interferindo diretamente no mecanismo que o corpo usa para produzir essa ereção durante o sono. Existe algo estranho acontecendo entre o seu prato e a sua ereção. E hoje, como uma boa detetive, eu vou seguir cada pista até chegarmos à verdade. Mas antes de entrar nas fases, eu preciso te mostrar como o seu corpo gera essa ereção. Porque sem entender o mecanismo, as fases não fazem sentido. Pense no seu corpo durante o sono como uma fábrica que funciona no turno da noite. Enquanto você dorme, essa fábrica faz manutenção em tudo. Repara tecidos, consolida memórias, regula hormônios. E uma das tarefas mais importantes dessa fábrica é o que os cientistas chamam de tumescência peniana noturna, a ereção que acontece durante o sono. Essa ereção não tem nada a ver com sonhos eróticos. Ela é um evento fisiológico, uma espécie de teste de qualidade que o corpo faz para manter o tecido erétil saudável. Funciona assim. Durante o sono, REM, a fase mais profunda e restauradora do sono, o cérebro libera óxido nítrico. Esse óxido nítrico relaxa os vasos sanguíneos do pênis, permitindo que sangue rico em oxigênio inunde o tecido erétil. Pesquisas publicadas no Journal of Sexual Medicine sugerem que essa oxigenação é fundamental para prevenir a fibrose cavernosa, o enrijecimento do tecido que, a longo prazo, é uma das causas mais comuns de disfunção erétil orgânica. E o que é fibrose cavernosa? De forma simples, é quando o tecido que deveria ser flexível e esponjoso, capaz de se encher de sangue, vai ficando rígido e fibroso, como uma esponja que seca e endurece. E quando isso acontece, o sangue não consegue mais entrar com a pressão necessária para gerar uma ereção firme. Um homem saudável tem entre 3 e 5 dessas ereções por noite, cada uma durando entre 25 e 35 minutos. A que você percebe ao acordar é simplesmente a última do ciclo, a que coincide com o despertar. Mas, e aqui está o ponto crucial, toda essa maquinaria depende de duas coisas: testosterona suficiente e sono REM de qualidade. Pesquisas mostram que o pico de testosterona noturna coincide com o início do sono REM. E o sono REM, por sua vez, é extremamente sensível ao que acontece no seu sistema digestivo. E é exatamente aqui que o seu prato de comida às 22h entra na história. Porque quando você come tarde da noite, você não está apenas satisfazendo uma fome. Você está ligando uma série de processos metabólicos que competem diretamente com a fábrica noturna do seu corpo. E a ereção matinal é uma das primeiras vítimas. Me conta nos comentários. Você costuma comer tarde da noite? Qual é o seu hábito? Janta tarde? Faz aquele lanche antes de dormir?
Ou belisca alguma coisa na frente da TV? Eu quero ler cada comentário, porque isso me ajuda a entender o que vocês vivem e a criar conteúdos cada vez melhores para ajudar vocês. Agora, deixa eu te mostrar o que acontece dentro do seu corpo, fase por fase, depois que você come tarde e vai dormir. E presta atenção, porque cada fase revela uma pista que a maioria dos homens ignora completamente. A primeira fase começa no momento em que você termina aquele prato. Eu chamo ela de a emboscada metabólica. Quando você come uma refeição substancial depois das 21 horas, um prato de macarrão, um lanche com pão, uma sobremesa doce, o seu corpo precisa processar essa comida. O sistema digestivo é ativado. O estômago produz ácido, o pâncreas libera insulina. O fígado entra em modo de processamento. Pesquisas publicadas no Sleep Science and Practice indicam que o corpo interpreta essa atividade digestiva como um sinal de que ainda é dia, mesmo que todos os outros sinais digam que é noite. E o que você sente? Aquela sensação de peso no estômago. Talvez um pouco de refluxo. O corpo demora mais para relaxar. A latência do sono, que é o tempo entre deitar e efetivamente adormecer, aumenta. Você fica ali, de olho aberto, esperando o sono chegar. Estudos conduzidos pelo Journal of Clinical Sleep Medicine demonstraram que a ingestão alimentar próxima ao período de sono está negativamente associada a variáveis de qualidade do sono. Mas o que realmente passa despercebido é o que está acontecendo no nível hormonal. O pico de insulina causado pela refeição tardia faz o açúcar no sangue subir e depois despencar. Essa montanha-russa glicêmica ativa hormônios de estresse, incluindo o cortisol. E o cortisol é o inimigo direto da melatonina, o hormônio que regula seu ciclo de sono. Uma revisão publicada pelo National Institutes of Health em 2025 mostrou que comer tarde da noite atrasa o início da secreção de melatonina e eleva os níveis noturnos de cortisol. É como se o seu corpo estivesse recebendo duas ordens contraditórias ao mesmo tempo. Os olhos dizem, é noite, hora de dormir. Mas o estômago diz, tem trabalho para fazer, hora de processar. E nessa disputa, quem perde é o sono profundo. Pesquisas indicam que homens que consomem refeições ricas em gordura à noite apresentam menor eficiência do sono e passam menos tempo na fase REM, exatamente a fase onde a ereção noturna acontece. E essa é apenas a primeira fase. Nas próximas horas, enquanto você dorme ou tenta dormir, o que acontece dentro do seu corpo é ainda mais revelador. A segunda fase é o que eu chamo de o sono fragmentado, e ela cobre a noite inteira. O corpo agora está tentando fazer duas coisas ao mesmo tempo: digerir e dormir. E ele não consegue fazer as duas bem. A digestão eleva a temperatura corporal, e o sono profundo exige que a temperatura caia. O resultado é um sono fragmentado. Mais despertares durante a noite, menos tempo em sono profundo de ondas lentas, e, crucialmente, menos ciclos de sono REM. Cada ciclo de sono REM, que é encurtado ou interrompido, é um ciclo em que o cérebro libera menos óxido nítrico, o vasodilatador que inicia a ereção. É um ciclo em que os testículos recebem menos sinal de LH, o hormônio luteinizante, o mensageiro que dispara a produção de testosterona. E é um ciclo em que o tecido erétil recebe menos oxigenação, aquele banho de sangue que previne a fibrose. E aqui entra um detalhe que a maioria ignora. O sono REM se concentra na segunda metade da noite, tipicamente entre as 3 e as 7 horas da manhã. É exatamente nesse período que os efeitos da refeição tardia mais impactam. O corpo ainda está processando, o cortisol pode estar elevado, e o ciclo circadiano foi perturbado. Um estudo publicado no Science Direct mostrou que o pico de testosterona noturna coincide com o início do sono REM. E quando o REM é suprimido, esse pico é reduzido. Lembra do Geraldo? Ele me contou algo revelador. Antes eu dormia a noite toda, agora acordo 2 ou 3 vezes por noite. Eu achava que era para ir ao banheiro, mas às vezes eu acordava e nem precisava ir. Só acordava. O sono do Geraldo estava fragmentado. O REM estava comprometido, e ele nem desconfiava da causa. Pesquisas do Journal of Clinical Sleep Medicine demonstraram que a ingestão de alimentos gordurosos próxima ao horário de dormir está negativamente associada ao sono REM e à latência do sono, tanto em homens quanto em mulheres saudáveis. Uma análise do Oura Ring Research revelou que participantes que comeram dentro de 3 horas antes de dormir tiveram mais despertares noturnos e sono de menor qualidade.
E quando esse sono fragmentado se repete noite após noite, o corpo acumula um déficit que se manifesta de uma forma muito concreta na manhã seguinte. A terceira fase acontece no momento em que você abre os olhos. Eu chamo ela de a ereção que não veio. Você acorda, e a ereção matinal, que deveria estar ali como resultado do último ciclo REM, está ausente ou significativamente mais fraca. Isso não é coincidência. É consequência direta de um sono REM comprometido, e o impacto é mensurável. Pesquisas publicadas no Journal of Sexual Medicine mostraram que homens com ereções noturnas preservadas apresentam testosterona significativamente mais alta, em média 412 nanogramas por decilitro, comparados a 303 nanogramas em homens sem ereções noturnas. Além disso, os homens com ereções preservadas relatam maior libido e melhor função sexual geral. A perda da ereção matinal não é apenas um inconveniente, é um marcador funcional de que o sistema vascular, hormonal e neural não está operando em harmonia. Aqui está o ponto de virada que eu quero que você grave. Uma noite de refeição tardia pode reduzir a qualidade da ereção matinal. Uma noite. Mas o verdadeiro perigo não está numa noite isolada. Está na repetição. Quando comer tarde, vira hábito. Toda noite, durante semanas, meses, o impacto se acumula de uma forma que vai muito além da ereção. As informações que você está recebendo são educativas. Não substituem orientação médica. Se seus sintomas são persistentes, o passo mais responsável é conversar com um profissional de saúde. E é aqui que a história fica mais séria. Porque o que acontece quando esse hábito se repete não é apenas uma ereção a menos. É uma mudança estrutural no seu corpo que, se não for corrigida, se torna cada vez mais difícil de reverter. A quarta fase é o que eu chamo de a erosão silenciosa. E ela acontece ao longo de semanas, meses e anos. Quando o hábito de comer tarde se consolida, os efeitos deixam de ser episódicos e se tornam estruturais. E existem 3 mecanismos principais que eu preciso que você entenda. O primeiro é a resistência à insulina progressiva. Pesquisas da Endocrine Society, apresentadas em 2025, revelaram algo que chamou a atenção da comunidade científica. Elevações mesmo modestas no açúcar sanguíneo, abaixo do limiar de diabetes, já estão associadas ao declínio da função erétil em homens ao longo do tempo. Quando a glicemia sobe repetidamente à noite, a sensibilidade à insulina diminui. E a resistência à insulina afeta diretamente as células de Leydig nos testículos, as células responsáveis por produzir testosterona. O segundo mecanismo é a queda sustentada de testosterona. Um estudo publicado pelo National Institutes of Health mostrou que homens com níveis mais elevados de glicose em jejum, mesmo em faixas consideradas normais, apresentam testosterona total significativamente mais baixa. A relação é inversa e independente de idade e IMC. Cada pico de glicose noturno causado por uma refeição tardia é uma microagressão ao seu eixo hormonal. E o terceiro é a inflamação sistêmica. Pesquisas indicam que horários irregulares de refeição elevam marcadores inflamatórios, como a proteína C reativa e a interleucina 6, ambos fortemente associados a sintomas depressivos, e, segundo estudos vasculares, a disfunção endotelial. E a disfunção endotelial é exatamente o mecanismo que leva à disfunção erétil orgânica. O óxido nítrico, aquele vasodilatador que o cérebro libera durante o REM para gerar a ereção, depende de um endotélio saudável para funcionar. Quando a inflamação crônica e a resistência à insulina danificam o endotélio, a capacidade de produzir óxido nítrico diminui. E sem óxido nítrico suficiente, o tecido erétil recebe menos oxigenação noturna, o que pode levar à fibrose cavernosa, aquele enrijecimento do tecido que eu mencionei antes. Pesquisadores da Universidade de Münster, na Alemanha, acompanharam homens saudáveis, de 18 a 85 anos durante 6 anos. A conclusão surpreendente: as mudanças na função erétil estavam mais correlacionadas com alterações metabólicas modestas, como elevação do açúcar sanguíneo, do que com a idade ou a testosterona isoladamente. Nas palavras do pesquisador principal, isso significa que os homens podem tomar medidas para preservar ou reviver sua saúde reprodutiva com escolhas de estilo de vida. Ou seja, a pista mais importante desta investigação toda é essa. Não é a idade que está roubando sua ereção matinal. É o que você faz, repetidamente,
nas horas antes de dormir. E quanto mais tempo o hábito persiste, mais o corpo se adapta ao novo normal. A resistência à insulina se aprofunda. O ritmo circadiano se desalinha. O tecido erétil perde elasticidade. A janela de correção simples, apenas mudar o horário da refeição, começa a exigir intervenções adicionais. Agora vem a parte que eu mais gosto de compartilhar. Porque a boa notícia, e essa é a parte que eu quero que você leve com você, é que o corpo é uma máquina de recuperação. Quando você dá a ele as condições certas, ele responde. Eu chamo essa fase de reconexão. Nos primeiros 3 a 5 dias sem comer tarde, o sono começa a se regularizar. A latência diminui. Você adormece mais rápido. O corpo começa a recalibrar o ritmo circadiano. A melatonina volta a ser secretada no horário correto. Muitos homens relatam que já percebem uma diferença no peso do sono, mais profundo, mais contínuo. Entre 7 e 14 dias, os ciclos de sono REM começam a se estabilizar. Mais tempo em REM significa mais ereções noturnas. A sensibilidade à insulina começa a melhorar. Os picos de cortisol noturno diminuem. E a ereção matinal começa a retornar, talvez não todos os dias, mas com uma frequência crescente. Este é o primeiro sinal visível de que o sistema está se recuperando. Entre 30 e 60 dias, a testosterona noturna se beneficia de ciclos REM mais longos e consistentes. O endotélio vascular começa a se reparar com a redução da inflamação crônica. Muitos homens relatam não apenas o retorno da ereção matinal, mas uma firmeza que não experimentavam há meses. E aos 90 dias e além, o tecido erétil, oxigenado regularmente durante o sono, recupera flexibilidade. O ciclo metabólico se estabiliza, melhor controle glicêmico, menor inflamação, melhor humor. A ereção matinal volta a ser o que era, automática, consistente, presente. O que melhora primeiro é sempre o sono. E com o sono, vem o REM. E com o REM, vem a ereção. A ordem é sempre essa. O que leva mais tempo é a sensibilidade à insulina e a saúde endotelial. Se o hábito persistiu por anos, essas adaptações levam meses, não semanas. Mas elas acontecem. Eu não vou te prometer que em 7 dias tudo volta ao normal. Cada corpo é diferente. Mas o que a ciência mostra, consistentemente, é que o simples ato de parar de comer nas 3 horas antes de dormir é uma das intervenções mais poderosas que um homem pode fazer pela sua saúde sexual, sem remédio, sem suplemento, sem cirurgia. Lembra do Geraldo? Depois de entender esse mecanismo, ele fez uma mudança simples. Antecipou o jantar para as 19h30 e eliminou o lanche noturno. As primeiras 4, 5 noites foram estranhas, ele me contou. Eu sentia fome, mas tomava um chá e ia dormir. Na primeira semana, já percebi que estava dormindo mais pesado. Na segunda semana, acordei numa terça-feira e... estava lá. A ereção matinal voltou. Hoje, 3 meses depois, Geraldo diz que a mudança mais significativa não foi nem a ereção, foi a energia. Eu acordo com uma disposição que eu não tinha há anos. E sim, a firmeza voltou. Não como aos 30, mas voltou. E isso me deu uma confiança que eu achava que tinha perdido. Agora que você entende cada fase, da emboscada metabólica à erosão silenciosa e da erosão à reconexão, eu quero te mostrar exatamente o que fazer. Porque entender o problema é metade do caminho. A outra metade é agir. A primeira ação eu chamo de a regra das 3 horas. É simples. Encerrar a última refeição do dia pelo menos 3 horas antes de dormir. Se você dorme às 23 horas, seu último garfo deve tocar o prato no máximo às 20 horas. Pesquisas do Sleep Foundation e do Oura Ring Research convergem num ponto. Comer dentro de 2 a 3 horas antes de dormir aumenta a latência do sono, reduz a eficiência do sono e fragmenta o REM. A regra das 3 horas dá ao sistema digestivo tempo suficiente para concluir a maior parte do trabalho antes que a fábrica noturna entre em operação. Amanhã, ajuste o horário do jantar, não o conteúdo. Anote a que horas você dorme e subtraia 3 horas. Esse é o seu novo último horário de garfo. Nos primeiros dias, se sentir fome leve antes de dormir, isso é normal. O corpo está se recalibrando. A segunda ação é o que eu chamo de o jantar aliado. Quando jantar, priorize proteínas magras, vegetais e gorduras saudáveis moderadas.
Evite refeições pesadas em carboidratos refinados e açúcar à noite. Pesquisas mostram que refeições ricas em carboidratos refinados e gordura saturada à noite estão associadas a sono menos restaurador e mais despertares. Por outro lado, refeições com proteína e fibra promovem saciedade sem picos glicêmicos agressivos. O aminoácido triptofano, presente em proteínas, é precursor da serotonina e da melatonina, os hormônios do relaxamento e do sono. Um exemplo prático: um filé de frango grelhado com brócolis e azeite, ou peixe com salada e abacate. Simples. Saciedade sem peso, sem montanha-russa de insulina. E a terceira ação é o ritual de desaceleração. Nos 60 a 90 minutos antes de dormir, elimine estímulos que mantêm o corpo em modo ativo. Telas brilhantes, notícias estressantes e, crucialmente, comida. O ritmo circadiano é regulado não apenas pela luz, mas também pelo horário das refeições. Pesquisas publicadas pelo National Institutes of Health mostram que a alimentação tardia funciona como um Zeitgeber, um sinalizador de tempo, que desalinha os relógios periféricos do fígado e do pâncreas com o relógio central do cérebro. Quando você cria um ritual de desaceleração sem comida, sem luz azul intensa, o corpo recebe sinais coerentes de que é hora de iniciar a produção de melatonina e preparar o sono REM. Após o jantar, respeitando a regra das 3 horas, faça uma atividade leve, leitura, conversa, uma caminhada curta. Evite abrir a geladeira. Se a fome aparecer, uma infusão de camomila ou chá sem cafeína pode ajudar sem ativar o sistema digestivo. Hoje você aprendeu que a sua ereção matinal não é um luxo. É um indicador de saúde vascular, hormonal e neurológica, que depende diretamente da qualidade do seu sono REM. Você entendeu que comer tarde da noite desencadeia uma cascata metabólica. Picos de insulina, cortisol elevado, REM fragmentado, que rouba do seu corpo as condições necessárias para gerar essa ereção. E você viu que a solução não exige remédio nem tratamento. Exige uma escolha simples. Respeitar o relógio biológico do seu corpo e dar a ele as 3 horas que ele precisa, entre o último garfo e o travesseiro. Se você começar hoje, em 7 dias, você vai perceber que está dormindo mais profundo, com menos despertares. Em 30 dias, muitos homens relatam que a ereção matinal começa a voltar, talvez não todos os dias, mas com uma frequência que eles não viam há meses. Em 90 dias, o corpo que parecia estar se apagando começa a funcionar com uma energia e uma firmeza que você achava que eram coisas do passado. Não porque você fez algo radical, porque fez um ajuste simples com consistência. O que mais me impressiona, depois de tantos anos acompanhando homens nessa jornada, é como uma mudança tão simples pode ter um impacto tão profundo. Você não precisa de nada extraordinário. Precisa de uma decisão. Parar de competir com o próprio corpo na hora que ele mais precisa de descanso. E se você quiser ir além, eu te deixo um desafio. Testa a regra das 3 horas por 7 dias. Janta pelo menos 3 horas antes de dormir. Nada de lanche noturno. E presta atenção no que muda. No sono, na disposição e sim, na ereção matinal. Depois volta aqui e me conta. Eu vou estar lendo. Você passou a vida cuidando de todo mundo. Agora é hora de cuidar de você. Até o próximo vídeo. Eu sou a doutora Bianca Rangel. Cuide-se, mantenha-se informado e lembre-se, seus melhores anos não estão atrás de você. Eles podem começar agora. Lembre-se, este vídeo é educativo e informativo. Não substitui orientação médica profissional. Se você está enfrentando sintomas persistentes, a atitude mais responsável é conversar com um médico que possa avaliar sua situação individual.